Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Won't you please help me? All right, I'm out my West. Nunca me senti preparada para assistir algum filme do Bergman, porque eu achei que ia ser cinema europeu. Vou sair péssima. Não vou conseguir dormir depois, eu vou ficar 3 dias em casa, eu vou te pedir férias para assistir Bergman, mas não vai dar. A pintura tem um misterioso poder de quando eu seguro no pincel a coisa, você esquece a sua idade e você mergulha direto no produto. Ele significa um cometa que passou e a gente está vendo até agora a passagem dele. A música, a noite lá fora e eu ali sozinho com 2 mulheres exuberantes, o que me dava uma sensação de que a vida me permitia tudo. Olá, boa noite. Ele era o mestre do suspense, um diretor perfeccionista, a gente pode até dizer que ele era obsessivo, né? Mais inovador também. Com certeza, ele criou muitas sequências que ficaram gravadas no imaginário de todos nós. De quem estamos falando? Alfred Hitchcock. Olha os clássicos: Psicose, Janela Indiscreta, Intriga Internacional, Os Pássaros, Um Corpo que Cai. Escolhe mais um. Festim Diabólico, eu adoro. Festim Diabólico, muitos filmes. Mas acredite, tem gente que mal conhece o trabalho desse grande diretor. Mas agora não tem desculpa. Porque está aberta no Museu da Imagem e do Som uma exposição para a gente viver os bastidores do suspense. First. Well, if you've been watching this program, I'm certain you all know when we have it. But first, here it is. Andar por esses corredores é entrar no clima dos bastidores do cinema. É como se você estivesse na parte de trás dos cenários de uma produção de Alfred Hitchcock. E esse percurso te leva ao universo do diretor a partir de salas temáticas de 17 filmes escolhidos pela curadoria. Do lado de fora, a gente tem informações, tem fotos, tem vídeos. E quando você entra na sala, tem algo muito importante do filme que você vai, então, de alguma maneira, imergir. Entendeu? Essa exposição é assim. Em cada sala que você entra é uma experiência diferente, um filme diferente de Hitchcock. Eu acho que você sabe que filme é esse. Os Pássaros é de 64, quando Hitchcock já tinha nos apresentado seus maiores clássicos. Mas vamos para uma outra experiência do início da carreira. Um filme mudo de 1926, o primeiro suspense. Os quadros virados, a luz que balança, reproduzem uma cena do longa. O Hitchcock, quando ele tinha 21 anos, ele era desenhista numa empresa de telégrafos. Aí ele viu no jornal que tinha emprego para desenhar intertítulos, que são aqueles diálogos que tem nos filmes mudos. Ele trabalhou numa dúzia de filmes e aí foi promovido a diretor de arte, depois virou roteirista e assim por diante. E começou a dirigir em 1925. Fez uns 10 filmes mudos, passou para o sonoro, seguiu mais um tempo na Inglaterra, aí foi para Hollywood. Vamos ver agora o que nos aguarda a sala do filme Suspeita, de 1941. Esse copo de leite está envenenado? O efeito usado no filme faz com que o espectador acredite que sim. O Hitchcock conseguiu o resultado que ele conseguiu porque ele buscava todas as ferramentas possíveis
para que a narrativa ficasse melhor. Ele não era um cineasta que fazia um filme preto e branco porque ele queria ser cult ou porque ele queria fazer uma homenagem. Não. Ele fazia o filme preto e branco, que é o caso do Psicose, porque a cena crucial do filme é uma mulher sendo esfaqueada, e a mulher sendo esfaqueada ia ter muito sangue. E ele não queria que aquele vermelho do sangue assustasse o público. Não porque ele não quisesse assustar o público, é que ele queria que o susto e o medo fosse por aquele assassino estranho, desconhecido, e o susto que a mulher dentro tem ao ser esfaqueada. Bem-vindas e bem-vindos ao Hotel Bates. A experiência aqui não está só dentro do banheiro. Outros espaços foram reproduzidos e a fachada da Casa Agorenta é um dos melhores momentos da exposição. Parece que Hitchcock está entre nós. Por que ele é o mestre do suspense? Ele foi um cineasta que usou todas as ferramentas para criar no espectador sempre uma tensão. Essa capacidade de criar o medo, de criar o suspense numa narrativa que vai se acerbando, sem nunca, ou quase nunca, ter cenas realmente violentas, cenas assustadoras per si. É muito mais na sua cabeça, que inclusive é mais assustador. E uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, essa questão do mestre do suspense não significa necessariamente que ele fazia filmes de terror ou sempre filmes policiais. Ele tem um ciclo de filmes de espionagem muito interessante. Então a espionagem é muito importante também no cinema dele, tanto que ele é uma influência para a criação do James Bond no cinema, né? Quando ele fez o Intriga Internacional em 1959, hoje a gente assiste e vê todos os signos ali, toda a fórmula do James Bond está ali. Quem não conhece muito Hitchcock, ouviu falar, viu um filme, viu uma trilha, vai sair daqui morrendo de vontade de assistir os filmes. Muito bom, né? Mais um programão de São Paulo. E agora vamos falar de rock and roll. Quem é que não gosta? Você não? Prefere outro tipo de música? Nos últimos tempos, o gênero parece ter perdido o protagonismo, como se tivesse retornado ao underground. Por quê? E o que o rock significa hoje em dia? Matias, qual foi a relevância do rock nos anos 50, 60? O rock é o primeiro grande fenômeno de massas que ganha uma escala global. Você tem uma geração de jovens que começa a consumir música e começa a produzir um tipo de música que não existia outro e não existia naquela época, e começa a você ter uma troca de informações. Os Beatles, no fim das contas, são talvez a principal banda não só desse período, mas da história do rock, justamente por eles conseguirem conquistar esse mercado nessa escala global. Renato, por que os anos 50 está tão associado à juventude rebelde sem causa? Por que isso aconteceu? Os jovens acabaram, eu acho que, fazendo uma opção pela via da transgressão, da rebeldia. Porque havia uma certa autorização por parte dos adultos, né? É a fase ainda da liberdade, do ser sustentado pelos pais, do poder brincar ainda de ser criança, mas já com uma cabeça, com uma mente que vai se aproximando do adulto, o corpo, etc. Né? Isso custou caro, e custa caro ainda para esses jovens, né? Que se beneficiam, em certa medida, disso que é ofertado, mas também se revoltam, né? Transgridem, precisam se libertar dessas amarras. Quando é que o rock começou a perder a relevância que ele já teve lá no início? Ele surge nos Estados Unidos no começo dos anos 80 e muito certinha, mostrando um outro tipo de música pop, né? Tinha toda a coisa do tecnopop, o Duran Duran. Era a principal banda da MTV, aí depois vem o Michael Jackson e começa a entender que, tipo, clipe é um novo formato, eu consigo contar uma história visual, não só musical, não só sonora. E aí quando o Kurt Cobain cria o Nirvana no final dos anos 80 e depois ele consegue uma grande repercussão no começo dos anos 90 com o Nevermind, ele mostra que, aquelas regras que os Sex Pistols quebraram no final dos anos 70, elas podem ser quebradas de novo agora, de outra forma e de novo em escala global.
Mudando o foco aqui para o Brasil, vamos dizer assim, onde o rock ele ganhou destaque, principalmente nos anos 80. Essas vozes, essas inquietações desta geração dos anos 80 não continuaram nos anos 90, anos 2000, pelo menos com essa vestimenta de rock and roll. Que a partir dos anos 90 você tem, primeiro, a massificação do CD e, segundo, a entrada de um novo público consumidor no mercado de música que passa a ouvir axé, sertanejo e pagode. O que acontece, pelo menos do meu ponto de vista, é que as chamadas gravadoras multinacionais, elas mudam o foco do rock para o hip hop na virada dos anos 90 para os anos 2000, principalmente pelo fato de que o hip hop era mais barato de ser feito. As gravadoras conseguiam manipular melhor as pessoas que vinham do hip hop do que as pessoas que vinham do rock. Então era muito fácil mexer com a cabeça desses novos artistas e falar assim, ó, você faz do meu jeito ou não tem conversa. Hoje a gente tem um período em que temos muitas informações, muita diversidade, muitas tribos e muito poucas transformações. Isso acaba alimentando um sentimento de desesperança, não tenho o que fazer mesmo, eu me desimplico e vou perpetuando essa espécie de banalização, né? Muitas tribos e muita surdez, muita cegueira, muito pouco contato de uma com a outra. O gênero ainda tem esse aspecto de ser subversivo, de ir contra as regras, embora isso esteja onde deveria estar, no underground. A gente está assistindo uma volta para a garagem, uma volta para o porão, mas tem público, tem gente comprando disco, tem gente indo para o show, só que uma revolução silenciosa. Nascido no Japão e criado no norte do Brasil, Flávio Chiró comemora 90 anos de idade, inaugurando mais uma exposição. Dessa vez, a curadoria foi até a casa do artista para encontrar obras que há muito estavam guardadas e não eram vistas pelo grande público. Eu vou continuar, se Deus quiser, não sei quanto tempo, mas Madadayo. Até a próxima retrospectiva. Quem sabe? O Paulo está dizendo lá, 90 anos, prepara-te. Com certeza. E cá estamos, né? Sim. O tempo não perdoa, ela passa, né? Ela vem. Então a gente tem que aceitar como ela vem. Graças a Deus estou em relativa boa forma, né? Para continuar criando agora. É uma exposição que nós chamamos trajetória, né? Não é uma retrospectiva, nem é a nossa intenção esgotar. Mas todas as referências de Flávio Chiró, como a fotografia e o cinema, Kurosawa, Anis Vardas, tudo isso está muito presente nessa exposição. É a coleção pessoal dele, que nunca foi exibida, obras que ele não via há muitos anos, porque quando nós começamos a construir essa exposição, nós fomos buscar no fundo da casa dele aquilo que ele tinha guardado ali por 40, 50, 60 anos, que ele já não via mais. Essa parte aqui, reserva essa parte, tem um lado meio lúdico, diríamos assim, porque tem um lado de criança que eu fui na Amazonas, que eu sempre fabriquei meus próprios brinquedos, porque não tinha, sabe, no mato eu tinha que improvisar, fabricar os seus próprios brinquedos, não? Esse é o mais dramático que eu fiz, porque tinha um telefone que já não funciona mais, antigo modelo, tem que jogar fora. Como jogar fora? Eu detesto jogar fora, é poluição. O problema do mundo é lixo, não é? Então eu vou fazer desse telefone alguma coisa. De repente aconteceu o drama de Fukushima, aquele reator. Então eu criei esse objeto que simboliza a morte, não é?
que é o teu processo na hora de criar e de pintar, ou ele é muito intuitivo? A minha maneira de trabalhar é muito aventurosa, quer dizer, ela vai sair, é o próprio andamento do trabalho que provoca inspiração. Então eu gosto do lado inesperado, não premeditado demais, porque eu quero ter surpresa, eu mesmo quero ter surpresa, né? O que vai sair, não é? Coisa que eu chamo muito a atenção nessa exposição são 5 pequenos curta-metragens feitos por Adam Tanaka. Esses 5 curta-metragens mostram exatamente o universo de um artista que chega aos seus 90 anos, numa plenitude, ele realmente se desnuda para que todas as pessoas possam perceber. A pintura tem um misterioso poder de quando eu seguro no pincel a coisa, você esquece a sua idade e você mergulha direto no sabe? Isso que faz com que não devo parar. Eu sempre digo, eu quero morrer com o pincel na mão. Bom, então eu te encontro aos 100 anos, né? A gente encontra o Chiró aos 100 anos na próxima exposição. Combinado? Obrigado. Até breve. Se Deus quiser, como a gente diz em bom brasileiro. Bom, você já passou pela sensação de ter encontrado um tesouro que nunca ninguém viu ou ouviu e está ali na sua gaveta? Pois essa deve ter sido a sensação que familiares do gigante do jazz John Coltrane tiveram. Eles encontraram gravações inéditas no porão da casa da primeira esposa do músico. O material acabou de ser lançado no álbum Both Directions at Once, The Lost Album. O saxofone de John Coltrane foi silenciado há 51 anos. Mas o lançamento desse disco é quase um presente para o mundo, um convite para a gente mergulhar num universo que ainda pode nos surpreender. Uma joia rara encontrada no porão. 55 anos depois, 14 canções inéditas do quarteto de John Coltrane chegam ao público. Em que momento da discografia dele esse álbum se encaixa? Ele está no meio do caminho, indo para um lugar de uma coisa mais solta, mais experimental, mas é um disco que tem uma coesão, né? Funciona de certa maneira como álbum. Eu sei que tem gente que acha que não, mas eu acho que ele funciona assim. Para o artista, para o autor, ele simplesmente está produzindo. A obra-prima é um acidente, eu acho, né? Tudo é grandioso que você ouve do Coltrane. Coltrane morreu jovem, com 40 anos. Junto com o pianista McCoy Tyner, o baterista Elvin Jones e o contrabaixo de Jimmy Garrison, produziram 15 LPs em 6 anos. O Coltrane era um virtuoso, no sentido de que ele tentava encaixar o maior número de notas e acordes no menor espaço de tempo. Ele improvisava muito rápido. E aí ele começou a mexer com a própria tradição do jazz, né? Ele pegava os acordes tradicionais e subvertia, mudava. Ele está sempre em transição, como se a música que ele estivesse fazendo era uma coisa muito urgente, ele tivesse que caminhar muito rápido. No final dos anos 50 para 60, ele inventou essa sonoridade, esse jeito de tocar, que se chama de sheets of sound, que é folhas de som em português, são tantas notas rolando assim dentro de uma escala, de um acorde, que parece uma massa sonora, assim, para quem ouve, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, é super fluido também. É denso e fluido. Na discografia, não faltam obras-primas, cultuadas e imitadas até hoje. No topo das criações estão os álbuns Giant Steps, My Favorite Things e A Love Supreme. Também tinha uma dimensão muito espiritual, né? Foi se exacerbando aí, foi aumentando aí nos últimos anos. O próprio Love Supreme é um disco que é dedicado a Deus.
que ele fala que é o amor supremo. Também tinha interesse em espiritualidade do Oriente, então ele era uma pessoa que estava muito ligado nessas coisas. E a última parte é um salmo que ele escreveu, como se estivesse através do instrumento falando aquele salmo que ele tinha feito. Essa mensagem que através da música dele, ele pudesse até curar pessoas, transformar vidas, né? Então a música dele é uma coisa muito forte. E daqui a pouco, um outro ícone da cultura que completaria 100 anos, o cineasta Ingmar Bergman. E aqui no estúdio a gente tem música. A super banda Bexiga 70 lança novo álbum. Daqui a pouco. Ingmar Bergman, o centenário de um dos maiores gênios do cinema, foi ontem, dia 14 de julho. Bergman era mestre da sétima arte, teatro, escrita, mas principalmente um grande pesquisador da alma humana. Quem tem medo de Ingmar Bergman? Com apenas 9 anos, ele trocou seu exército de soldadinhos de chumbo por um cinematógrafo que pertencia ao irmão mais velho. Justa troca. O irmão não dava a mínima para aquele trambolho no quarto. Já o pequeno Bergman, bem, ele transformou o nosso jeito de ver filmes e entender a vida com sua lanterna mágica. Bergman fala das questões humanas mais complexas, mas também as questões do dia a dia, as questões do afeto, da dor, da dificuldade de aceitação do outro, essas questões familiares que, enfim, todo mundo vive no dia a dia, mas a gente não quer falar, né? Ninguém trabalhou tão bem a imagem do inconsciente como o Bergman trabalhou. Vem é du? A morte sempre foi um tema que fascinou Bergman, assim como a solidão e a religião. Em O Sétimo Selo, os 3 temas aparecem juntos. O solitário cavaleiro andante se encontra com a morte personificada e joga xadrez com ela, na intenção de entender o sentido da vida, ou como entender os silêncios de Deus. Själva kärnan i den filmen är en vansinnig dödsskräck. Jag var fruktansvärt rädd för döden. Som allt som hade med döden att göra. Det var en fasa. Sen då naturligtvis alltså hela den religiösa problematiken. Det här att finns det en gud eller finns det inte någon gud? Jag menar, Fundin Segel svarar ju inte på den frågan. Se você tivesse que eleger um filme do Bergman, qual seria? O Sétimo Selo. O Sétimo Selo. Eu gosto mais do Sétimo Selo. O Sétimo Selo, né? Com certeza. Mas isso está longe de ser uma unanimidade. Eu indicaria Morangos Silvestres. E O Silêncio é o Ovo da Serpente. Persona é o meu predileto. Tem gente que acha que os filmes de Bergman são muito difíceis de entender. Por isso, convidamos uma pessoa que nunca tinha visto uma obra do diretor sueco para assistir Sonata de Outono. Fernanda é estudante de jornalismo e encontrou na mostra do Cine Sesc a oportunidade perfeita para encarar pela primeira vez o cinema de Bergman. Tinham falado já que o Bergman ia derreter o meu cérebro. E aí eu tava com... Isso você pensava? Era. Sen händer det märkligaste. Jag tänker, är det så här enkelt? Eu nunca me senti preparada para assistir algum filme do Bergman, porque eu achei que ia ser cinema europeu. Vou sair péssima. Não vou conseguir dormir depois. Eu vou ficar 3 dias em casa. Vou te pedir férias para assistir Bergman. Mas não vai dar. Människan är Guds avbild. Och i Gud finns allt. Och så skapas människorna. Men också demonerna.
O que você achou de Sonata de Outono? É uma relação de família muito real, né? É uma relação que você consegue ver a sua família lá. Ou você consegue ver uma família que existe. Não se passa tanto no plano das ideias. Então, bem diferente do que eu estava imaginando. Uma primeira impressão muito boa e que me deixou muito curiosa para continuar vendo os próximos filmes que eu vou tentar ver até na amostra. Foi muito legal. Lançamento no Metrópolis. A super banda Bexiga 70 está com o álbum novo a caminho. O lançamento é dia 20. Quebra-cabeça é o 4º disco de estúdio desse grupo que nasceu embalado pelo Afrobeat, mas que incorpora cada vez mais novos sons e referências às composições. Bora curtir! Coisa sempre numa viagem. Caso, então. Vamos apresentar todo mundo, né? Vamos nessa. Vamos nessa? Na percussão, Rômulo Nardes e Bruno Prado. Legal. Décio Sete na bateria. Marcelo Divorek no baixo. A Didi Couto fã. Eu sou o Cris Cabelo na guitarra. Maurício Fleury na guitarra e teclados. Cuca Ferreira no sax barítono e flauta. Valmer Carvalho no sax tenor, Daniel Gralha no trompete e Douglas Antunes no trombone. Uau! E é isso aí, né? É isso 4º disco de uma banda grande, música instrumental, brasileira, que deu certo. Não é bom? Vocês se surpreendem com isso? Todos os dias. Tinha tudo para dar errado. Assim. Então, todos os ingredientes para não dar certo a gente tem. Assim. Um monte de gente, não tem cantor, assim, tem tudo para não acontecer. Música instrumental, quer dizer. Mas realmente, para a gente o dar certo é a gente continuar tocando. Assim. É isso que a gente para pensar sempre. Pô, mas está dando certo? Tá, a gente continua fazendo, então é porque está dando certo. Então, claro. O 4º disco é um disco que vocês têm composições que estão, assim, um pouco liberadas dessa influência do Afrobeat, né? Vocês estão um pouco mais livres, dá pra dizer isso? A gente já, acho que depois de 8 anos, assim, a gente já começou a chegar, já há um tempo, mas agora mais do que nunca, né? a sons que representam a gente, e isso é muito maior do que uma ou outra influência. E nesse disco acho que foi bem importante pra gente as viagens e ver bandas, ir a festivais, escutar sons que jamais cada um escutaria
na sua casa, a gente está junto assistindo a um show de música da Mauritânia ou da Índia, ou música eletrônica, ou que demais. Tipo, enfim, todos os tipos, música da Colômbia, enfim, a gente carrega um pouco essas influências que são meio recentes e meio coletivas, assim, nesse disco, assim. É por isso, pra gente, essa história de Afrobeat sempre foi muito mais do processo, né? Da combinação de ritmos, uma banda grande, enfim, alguns elementos do Afrobeat que a gente incorporou, mas sempre vendo mais como processo, não querendo copiar nada, assim, não querendo copiar o Felo ou outras bandas desse estilo, sabe? A gente tentou sempre achar o nosso e a gente agora está confirmando que realmente nossos estilos são vários. A gente gosta de um monte de som, a gente troca pra caramba entre nós e com o público, enfim, com as outras bandas. E aí vai só... Você falou das viagens, né? Dessa experiência coletiva de vocês, foi bem transformador mesmo. Sim. E vocês continuam o esquema de comporem, assim, de compor junto, né? De entrar e começar a tocar. Totalmente. Esse disco a gente entrou no estúdio faz mais de um ano que a gente começou o processo de composição e arranjo. O processo foi bem livre, de entrar no estúdio com a página branca, escolher um clima, um tema, ir tocando, gravando, e vai refinando. Desse material bruto gigantesco, a gente foi afunilando e transformando esses grooves, esses arranjos em músicas. Tem casos de 2 músicas que viraram uma, enfim, tipo, o trecho de uma que coube na outra. A gente foi construindo esse quebra-cabeça aí, né? Não é mesmo? Entenderam o nome do disco? E rolou. O disco sai nas plataformas. O disco o álbum sai nas plataformas no dia 20 e tem shows no Sesc dia 19, 20 e 21, às 21h30. Quinta, sexta e sábado. E estão todos super convidados. A gente está muito feliz de realizar esse 4º álbum, né? Isso, uma banda tão grande, de música instrumental. É realmente uma realização muito grande e a gente quer dividir isso com todo mundo. Que bom! E que bom que vocês estão dividindo aqui primeiro no Metrópolis. Sim, a gente gosta de vocês e gosta de novidade também. Pode ser mais uma? Opa! Bexiga 70 no Metrópolis, lançamento para você curtir.
Muito bom, daqui a pouco tem mais Bexiga 70 por aqui. Hoje nós já falamos de Hitchcock, já falamos de Bergman, mas no próximo bloco vamos para um cinema mais pop. Os filmes de super-heróis que finalmente estão ganhando protagonismo feminino. Like a partner. Tem gente que ainda torce o nariz, mas é inegável que as mulheres estão cada vez mais se tornando protagonistas das grandes apostas do cinema. Ai, quem é que torce o nariz? Gente chata, antiga. Gente chata mesmo, antiga. Bom, até mesmo num nicho que antes era pouco comum, né? Que é dos filmes de ação. Mulher Maravilha que o diga, não é? E agora a Vespa, que rouba completamente a cena no filme do Homem-Formiga. E quem fala sobre isso é o nosso colaborador, Roberto Sadowski. Scott, I need you to be the Ant-Man. Homem-Formiga e a Vespa está em cartaz no Brasil, no mundo todo, na verdade. E o bacana é que ele traz uma protagonista, né, a Evangeline Lilly, que dessa vez ela está em pé de igualdade com o Scott Lang, né, com o Paul Rudd, que seria o Homem-Formiga. E isso evidencia, não digo uma tendência, mas eu digo um maior espaço para mulheres protagonistas em filmes desse porte no cinemão. Maybe you just need someone watching your back. Like a partner. Porque antigamente era um pouco difícil a gente ver filmes de ação, filmes de aventura protagonizados por mulheres. Hoje existe uma preocupação honesta e sincera dos estúdios em deixar essa equação um pouco mais dividida. Tem um caminho muito longo a percorrer, mas as coisas estão mudando aos poucos. E o bacana é a gente ver que uma marca grande como a Marvel está investindo nisso, talvez um pouco atrasado, mas está investindo agora. Então, Homem-Formiga e a Vespa é o primeiro filme da Marvel que traz uma mulher como co-protagonista. A gente está vendo que Capitã Marvel vai estrear em março, né, vai estrear na frente com a Brie Larson à frente como a personagem mais poderosa de todo esse universo Marvel. Essa nova visão dos estúdios com as mulheres protagonizando filmes, ela está se tornando mais comum. Como a gente viu há pouco tempo com a estreia de 8 Mulheres e um Segredo, que pegou o filme 11 Homens e um Segredo e colocou a história toda protagonizada por mulheres. I would just want the simple life. I just want to hold down a job, make some friends. O objetivo delas não é agradar a um homem ou seguir a um homem ou tentar fazer o que o homem está fazendo. Elas têm histórias próprias e objetivos próprios. Engraçado que muitas vezes os fãs desse universo ficam um pouco ressabiados quando isso acontece. Não os fãs, alguns fãs um pouco cabeça duras e que tenham talvez a mente um pouco com conceitos do passado. A gente viu recentemente que uma porção um pouco ruidosa, né, barulhenta de fãs de Star Wars, reclamando que os últimos filmes da série, né, agora que está nas mãos da Disney, foram todos protagonizados por mulheres. Muitos fãs acham que isso é um absurdo, que os homens tenham que abrir espaço para as mulheres serem as novas heroínas. Então, o que eu digo é assim, o cinema existe há mais de 100 anos. Histórias que homens são os protagonistas já existem até transbordar. Talvez seja a hora do cinema de fato mudar e encarar essa luta pela igualdade como uma coisa normal e corriqueira. Então, se você não viu ainda Homem-Formiga e a Vespa, dá uma olhada no cinema porque você vai perceber que Homem-Formiga, o Paul Rudd, ainda é aquele personagem atrapalhado tal, mas quem de fato é a grande heroína do filme é a Evangeline Lilly fazendo o papel da Vespa, mostrando que definitivamente as coisas mudaram. Hold on. You gave her wings and blasters. E agora vamos dar uma paradinha para ver algumas exposições pelo mundo.
E o diabo não é só o outro, ele pode estar dentro de nós. No monólogo O Monstro, o ator Genésio de Barros vive um professor de filosofia culto e refinado que é acusado de abusar de uma jovem. Ao longo da peça, ele tenta fazer sua defesa. As pessoas que me conhecem ficaram surpresas quando souberam da minha participação no caso envolvendo a jovem Frederique Stucker. Como começou o projeto de adaptação do texto do conto do Sérgio? O Genésio conheceu o conto e me deu o conto para ler, o original do Sérgio Santana, e falou assim: Hugo, vê se dá teatro aí. Claro que dava um teatro. A música, a noite lá fora, e eu ali sozinho com duas mulheres exuberantes, o que me dava uma sensação de que a vida me permitia tudo. A peça, ela fala sobre o desejo e paixão. Paixão no sentido grego, no sentido do pathos, não apenas a paixão amorosa, né? Mas a paixão, a inveja, o ciúme. E isso necessariamente leva a uma ação. E essa ação poderá ser ética ou não. Todos ficaram espantados e se perguntam até agora como um homem considerado tímido pudesse de alguma forma participar de coisa semelhante. Quais são as principais discussões que vocês acham que brotam do texto? Olha, eu acho que é uma coisa que a gente conversou bastante. Eu acho que esse texto, hoje em dia, eu acho que ele deve suscitar muita discussão, né? Tem uma pesquisa que parece que cada 16 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Eu acredito que seja uma oposição, né? Uma contrapartida a esse empoderamento da mulher, essa liberdade que a mulher conquistou e que está se impondo, né? Infelizmente, a mulher ainda é o alvo perversamente preferencial do abuso, que é o que acontece aqui no Monstro. É uma mulher que é vulnerável e que, então, ela sofre um abuso, né? Tanto por parte de um homem como por parte de uma mulher. Eu não sei exatamente o que as duas conversaram a partir do momento em que Marieta abordou Frederica, mas o convite para que a moça fosse até a sua casa deve ter brotado no impulso. Eu acho que Marieta não sabia ainda muito bem o que queria da moça. A partir daí é que as coisas foram acontecendo. Esse monstro, que é esse personagem, é um personagem delicado, culto. Ele ouve jazz, ele toma vinho. Os monstros não estão aí nos nossos lares delicados ouvindo jazz e tomando vinho? Pouco depois, Marieta desceu e, falando baixinho, começou a me acusar. Você está se aproveitando da moça. Eu acho que todo mundo tem um monstro dentro de si, em menor ou maior grau. E esse texto, ele ressalta a importância da gente estar atento para as nossas fragilidades e para o perigo que os nossos valores correm se você ficar omisso, se você afrouxar esses valores, né? É preciso cautela quando se quer chegar a alguma verdade quando se trata das ações humanas. Eu amava Marieta apaixonadamente, obsessivamente, mas que todos aqui acreditem. Estou interessado em chegar a uma verdade, pelo menos relativa. Pois bem, Cunha Júnior, pessoal, tá chegando a hora, mas antes da pizza do domingão ainda dá tempo para mais uma música. Opa! Mais uma música do Bexiga 70. Que bom, eles lançam o novo álbum, né, que se chama Quebra-Cabeça, nesta semana no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. E, para nossa alegria, né, eles vieram aqui no nosso estúdio do Metrópolis para mostrar as músicas em primeira mão. Então pronto, vamos encerrar o programa de hoje com Bexiga 70. Um beijo para vocês. Até terça.